Boa tarde, pessoal. Aos aqui presentes ao vivo e ao pessoal que está na live também. Sejam bem-vindos. Lembrando que a live vai estar disponível depois no YouTube para quem quiser assistir subsequentemente. A ideia desse painel é falar sobre PIX Cross-Border, ou PIX Internacional, usando um termo que a indústria gosta de usar aqui, mas que vai muito além disso. Eu sou, para quem não me conhece, sou Ricardo Lanfranchi, sou CEO internacional da CIM, e tenho comigo aqui Camargo, que é superintendente executivo e ex-colega de Bradesco. Eu estava no Bradesco até recentemente, e é responsável por essas linhas de negócios e outras dentro do Bradesco. Eu queria começar dizendo que, na verdade, PIX Internacional não existe. Mas antes que vocês digam, então, obrigado, vou tomar um café e vou pegar o próximo painel, né, porque isso aqui é inócuo, na verdade, ele não existe porque todos os rails instantâneos que estão em operação e sendo construídos na indústria hoje são domésticos. O que nos traz ainda mais oportunidades, porque o que a gente convencionou chamar de PIX Cross-Border, ou Instant Payment Cross-Border, ou PIX Internacional, Instant Payment Internacional, nada mais é do que a concatenação de rails distintos em geografias distintas com um componente de FX no meio. Como a arquitetura é mais complexa, portanto, as oportunidades são melhores, as margens são melhores, e a quantidade de oportunidades que isso gera é muito grande, né? Em algum momento, e o Orly, inclusive, falou sobre isso na abertura dele hoje pela manhã, em algum momento essas coisas vão convergir efetivamente para funcionalidades cross-border, né? Vamos lembrar o seguinte: o protocolo ISO 20022, que padronizou a arquitetura de RTGS mundialmente, ela advém exatamente dessa vontade de existir uma maneira de transferir recursos internacionalmente de forma instantânea. Só para dar um pouco aí de background histórico para vocês, quando o Brasil lançou o SPB, lá em 2002, foi um dos primeiros países a adotar uma arquitetura RTGS, né, no conceito moderno como a gente conhece. Não existia ainda ISO 20022. A arquitetura é uma arquitetura proprietária, foi desenvolvida aqui no Brasil. Vários países estavam fazendo isso ao mesmo tempo. Chegou um momento em que o BIS chamou vários bancos centrais e falou: galera, é o seguinte, está todo mundo adotando soluções RTGS, Reino Unido, Índia, Itália, Brasil e por aí vai, só que cada um está fazendo do seu jeito. Uma das maiores vantagens, entretanto, de haver estruturas RTGS ao redor do mundo é a gente conseguir modernizar a maneira como o dinheiro se move internacionalmente. Até hoje, e hoje, dia 7 de maio de 2024, inclusive, a gente ainda opera em cima de um protocolo que é da época do Telex, que é o SWIFT. Para quem sabe o que é Telex aqui, né? Metade da sala nem deve saber o que é Telex. É triste eu saber, mas paciência. Então, o SWIFT ele é muito anacrônico, e o BIS tem essa preocupação. E esse anacronismo leva a uma série de ineficiências, né? Assim, não dá para a gente, nessa altura do campeonato, achar que é razoável, numa operação de câmbio, o dinheiro se desmaterializar num lugar aqui, ficar no limbo durante 3, 4, 5, 6, 7 dias e, oxalá, se materializar no lugar certo, na hora certa,
na mão certa, o que nem sempre acontece. Então, o BIS, naquele momento, falou, dá para fazer melhor. Vamos padronizar? Os bancos centrais falaram, vamos. Então, vamos chamar quem padroniza. Chamaram a ISO e criou-se o 20.022. Demorou, sei lá, 4, 5, 6 anos para eles desenvolverem o protocolo. E daí todo mundo ajustou, o Brasil foi um dos primeiros a ajustar o motor, né, do RTGS a esse modelo. Por que eu estou falando isso? Porque o PIX ele é advindo desse upgrade. Ele foi quase que um efeito colateral da adequação do SPB ao 20.022 e permitiu que acontecesse esse movimento. A ideia original, que é justamente a transferência internacional, ainda não aconteceu, entretanto. Né? Por isso que eu estou dizendo que o PIX internacional não existe ainda, porque não chegou o momento. O BIS tinha até calendário, a ideia original, como o Orly pontuou, era 2025, começou no meio da pandemia, etc. e tal. Então, a coisa atrasou um pouco, mas esse efeito colateral, que é a criação dos rails de pagamentos instantâneos, acabou gerando esses efeitos domésticos e oportunidades de conexão entre esses rails. O Camargo está aqui comigo, fomos colegas no HSBC e no Bradesco. Ele tem vasta experiência nesse sentido, e a gente está trabalhando em algumas soluções usando isso. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre isso, sobre as oportunidades inerentes a essas possibilidades arquitetônicas. Porque, no final das contas, né, Camargo, vai muito além de você ter a capacidade de mandar um PIX de São Paulo para Nova York. Né, que o caminho seria... Eu, por exemplo, que um PIX de Osasco para Miami. Eu moro em Miami, o Camargo é meu amigo, ele gosta muito de mim, resolveu me mandar uma grana... R$10 só. Oi? R$10. Tudo bem. Migalhas também são pães. Ele resolveu me mandar uma grana e ele vai poder mandar um PIX peer-to-peer e eu recebo dentro do rail do FedNow, né, que é essa arquitetura da qual o Orly foi o chairman do steering committee lá junto ao Federal Reserve, que é uma cópia bastante próxima do PIX, porque foi inspirada pelo PIX. Né? O Fed ele quis replicar nos Estados Unidos o modelo americano depois de olhar para os vários modelos do mundo. Mas, enfim, vai muito além disso, porque isso é o uso óbvio, né? É a solução óbvia. Mas aí você morre naquela situação simplesmente peer-to-peer. O que tem de oportunidade subjacente, entretanto, é muito, muito maior do que isso. Uma das coisas que seria legal falar, e eu já hijack aqui o negócio por 15 minutos quase, desculpa, mas a gente falar o que a gente está trabalhando junto, que é a ideia de usar essa arquitetura, e esse é apenas um dos usos que a gente está pensando, existem outros, tanto no corredor sul-norte quanto norte-sul, mas falando um pouco do corredor sul-norte, é a capacidade de implantação de um modelo de cobrança bancária como existe no Brasil, só que internacional. Ou seja, você emitir um boleto, o nosso boleto, e cobrá-lo no mercado offshore. Né? Tem toda uma engenharia regulatória ao redor disso, que faz disso um esforço relativamente complexo, mas um produto que pode ter um tremendo impacto para os nossos clientes corporativos. Eu queria passar a bola para o Camargo falar um pouco sobre isso, né? Sobre quão importante isso é para a clientela corporativa, inclusive fazê-la sair dessa vida meio dual de o business doméstico aqui no Brasil, que corre super estruturado dentro da cobrança bancária como ela existe, e essa vida paralela da conta gráfica e tudo mais, quando você faz uma exportação. Fala um pouco disso, Perfeito. Camargo. Não, boa tarde a todos, tudo bem? Obrigado, Lan, uma honra estar aqui com você, dividindo esse palco aqui. Agradeço muito o convite da CIM, parabéns pelos 25 anos, né? Obrigado. É legal vê-lo lá, porque acho que é uma combinação perfeita. Acho que assim, né, como o Lan falou, assim, a gente tem
Primeiro que o Pix internacional, de fato, não existe ainda. A gente vê algumas tentativas de movimentos. Acho que o SPI veio para justamente também facilitar isso, essa história que o Lan comentou, né? Tem as iniciativas do Nexus, mas, né, com BIS, mas a gente sabe que vai demorar, né? Não é uma questão simples, né? Tem os testes já, Itália, Malásia, Singapura, tudo mais que são testes que envolvem muitas questões, tecnológicas, principalmente, mas questões regulatórias, econômicas, de moeda, de câmbio, né? Então, não é fácil. São 60 bancos centrais reunidos. A gente imagina a complexidade de fechar um negócio internacional dessa magnitude, né? Em contrapartida, acho que o Brasil, a gente está vendo algumas tentativas. Acho que, felizmente, o nosso Banco Central, né, tem uma postura de aumentar a competitividade. Isso tem sido muito bom e pragmático nesse sentido, né, de bancarizar as pessoas, mas que isso vai funcionar muito, acho que até num médio espaço de tempo, mais para a pessoa física, né? Então, que é justamente isso que você comentou, né? Eu que sou seu amigo, vou fazer uma remessa de um Pix, vou fazer, então, é uma coisa de um amigo para um amigo, do pai para o filho, né, que está lá fora no exterior estudando. Então, você vai ter essa facilidade, eventualmente, com o tempo, acho que, no médio prazo, a gente vai começar a ver, tem algumas iniciativas já, através de algumas adquirências, tudo, mas que são iniciativas muito pontuais, né, mas que é uma demanda que existe, né? A gente percebe que é uma demanda que está aí. Só que, quando a gente olha para o mundo corporativo, essa demanda é bem diferente, né? E aí ela tem um certo grau de complexidade, como o Lan falou, mas ela demanda uma orquestração que é principalmente pensando na conciliação, né? Então, quando você fala de um boleto aqui no Brasil, muito da dificuldade, o boleto, vários meios, né, e rails que a gente tem no Brasil, é como eu concilio isso aqui. E aí, quando a gente olha para fora, fica mais complexo ainda, né? Então, você olha lá, você tem uma conta no exterior, você pode até deixar o recurso lá, depende também do seu planejamento fiscal, econômico, né, de caixa da empresa. Mas, de fato, assim, se eu quiser trabalhar, por exemplo, eu quero cobrar um cliente meu, eu sou um exportador, quero cobrar um cliente lá fora, faço um boleto aqui, né, para facilitar a vida do nosso cliente. Faço o boleto aqui, recebo o nosso velho e bom lá, KNAB, registro o boleto aqui ou não, também, e emito o quê? Emito uma invoice lá fora, e, através dessa invoice, o que eu coloco lá fora? Eu não vou colocar os meios, naturalmente, de pagamentos que eu tenho no Brasil. Eu vou colocar os meios de pagamento que ele está acostumado a fazer, a utilizar. E isso é uma possibilidade que existe justamente com a CIM, né? Então, eu vou lá e disponibilizo uma forma de recebimento lá fora, que é uma forma que ele está acostumado a pagar, e que vai ter um fluxo financeiro já conhecido, com um tempo conhecido, que é muito mais rápido do que qualquer meio que a gente tentar criar ou inventar ali, né? Já está no dia a dia dele. Então, ele, com essa facilidade, ele vai lá, paga esse boleto. Essa empresa pode ou não fazer um câmbio depois, mas ela pode receber isso lá. E aí tem uma questão, né, o próprio Bradesco, né, a gente tem lá, né, o Lan estava lá, inclusive, né, a gente tem o Bradesco Bank, né, em Miami. A gente pode ter uma conta do cliente lá fora, pode ter a conta aqui no Brasil, pode fazer um fluxo financeiro entre contas ou não. Né? Peraí, então deixa eu aproveitar. Para você não ficar fazendo autopropaganda, faço eu. Tá? Vai lá. É bem importante, e o fato de a gente ter convidado especificamente o Camargo, além de ser parceiro de longa data, mas tem a ver um pouco também com a topologia operacional do Bradesco, que hoje está unicamente posicionado na indústria para prestar esse tipo de serviço, porque fora o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil é o Banco do Brasil, tem suas peculiaridades, né? Enfim, não opera exatamente da mesma forma como os bancos privados operam. Então, o Bradesco está unicamente posicionado no sentido de ter o banco, obviamente, aqui no Brasil, ter um banco fully chartered nos Estados Unidos, que é o Bradesco Bank, onde eu trabalhei até dezembro passado, e ter o Bradesco Europa em Luxemburgo, ou seja, está presente nos Estados Unidos, está presente na Europa e está aqui no Brasil. E ter esses componentes é bastante importante para que essa estrutura funcione de forma fluida, né? Lembrando que são duas coisas distintas. Uma coisa é a cobrança internacional. A outra coisa é o câmbio. Uma coisa não tem... Quer dizer, óbvio que tem a ver com a outra, porque é parte do negócio, mas, no limite, um cliente do Bradesco ou de algum parceiro do Bradesco, né, porque a intenção aqui também, e é um esforço enorme que está acontecendo hoje dentro da organização,
que é a criação das trilhas de Bank as a Service, né? Então, um parceiro do Bradesco, usando das funcionalidades de Bank as a Service, o cliente que vai fazer essa cobrança internacional, nem conta lá fora ele precisa ter. Né? Hipoteticamente, uma fábrica de biquíni do Rio de Janeiro quer exportar a mercadoria para a França ou para os Estados Unidos, e isso é uma coisa que é especialmente dolorosa para o pequeno exportador. O grande exportador é grande, né? Agora, o pequeno exportador passa um perrengue, e às vezes não é nem tão pequeno assim, tá? Já que a gente está falando de apparel, eu tenho um grande amigo, dono de uma das maiores marcas de equipamento de roupa esportiva do Brasil, que já teve loja no exterior, e deixou de ter, não porque não vendia, deixou de ter por causa do perrengue. Eu falava, tudo que eu faço aqui no Brasil está tudo nas esteiras corretas. A exportação é uma jabuticaba reversa, né? É uma blueberry, porque eu faço a remessa, eu mando a mercadoria, eu peço, às vezes, até para o camarada me pagar em menos remessas, porque cada vez que o cara fecha o caminho e me manda grana, é mais dor de cabeça do que felicidade. Então, não precisa ser desse jeito. Né? E quando eu contei essa história para ele da cobrança internacional, ele falou, eu vou abrir de novo. Ele falou, se eu botar minha mercadoria na Bloomingdale's, ou se abrir uma loja em Miami, e eu conseguir fazer esse invoice internacional dessa forma, é música, porque eu consigo, primeiro, que o cara me pague, de forma automática, né? E a beleza isso é parte da suite, dos novos features da suite Corner. Dentro do Corner, a gente tem um componente novíssimo, chamado Inquire. O Inquire é basicamente a aplicação de criação de chave e recebimento no mercado internacional. Então, isso pode ser embedded no app do Bradesco, ele pode ser standalone, então, se a companhia for grande o suficiente, nem precisa ser grande o suficiente, se a companhia quiser ter um aplicativo de pagamento com o nome dela, ela consegue ter, ou web-based. Né? Dá para desenhar isso de qualquer maneira. Com esse componente, o cliente simplesmente vai ter que ir lá alimentar routing number, account number, que isso é uma outra discussão, mas como o modelo de pagamento instantâneo nos Estados Unidos é permeável, ele é muito mal ajambrado, né, e por isso tem fraude a dar com pau. Isso a gente ouve dos grandes bancos, é um fator de 8 vezes comparado com o Brasil, quando você normaliza a base. Banana com banana é 8 vezes pior, porque, e eu sinto no couro, porque eu vivo lá agora e só vivendo você entende a bagunça que é esse troço, é medieval. Bom, enfim, então você vai colocar lá routing number, account number, o pagante coloca, ele vai escanear lá o QR Code e pagou a conta. Ele não precisa, o exportador, ter conta no Bradesco. Porque, de novo, em função da engenharia regulatória, a gente consegue deixar essa grana sentada lá e ele faz a remessa quando ele quiser. Se quiser. Porque também tem um lado de eficiência fiscal que pode haver um cenário que você deseje manter dinheiro lá fora, para pagar conta e tal, e daí é como você faz seu planejamento fiscal. Você pode, eventualmente, usar todo esse caixa lá fora sem nunca fazer a remessa de volta para cá. Então, isso tudo gera um tipo de experiência completamente diferente. E a vida financeira da matriz aqui, né, todo contas a receber, contabilidade, reconciliação, securitização. Eu penso o seguinte, você vai gerar agora um recebível que, se for lá fora, você pode vender lá fora. Você não precisa vender para Capitalo aqui. Você pode vender para Blackstone lá fora, eventualmente. Porque ele é recebível efetivamente lá fora. Né? Então, assim, a gama de possibilidades de a gente parar para pensar
de cenários e coisas que a gente vai poder fazer. Nós vamos poder, porque isso não é uma brincadeira aqui, só o Bradesco. A gama de oportunidades de coisas que se criam em cima disso é absolutamente infinita. Os casos de uso são vários, né? Diversos. Né? Acho que tinha uma pergunta aqui. Não, eu queria entender o microfone. Senão o pessoal da televisão não... Eu queria entender como é que vocês fazem com o fixing do câmbio. Porque imagina o seguinte, pega o exemplo da fábrica de biquíni. Pois pode ser uma verdade, mas ela vai emitir a fatura em euros. Ela está vendendo para a França ou para a Itália, vai emitir a fatura em euros para quando o cliente lá em Saint-Tropez for comprar os biquínis, ele não vai ter que, sabe, na hora de pagar a fatura, ter que ficar negociando o câmbio com o banco. Mas, na volta, quer dizer, caso ele queira trazer, quer dizer, tem uma janela para ele trazer, quer dizer, ou não, como que isso funciona? Não, ele vai receber a fatura... A fatura sempre sai daquela moeda na moeda onde o cara vai pagar. Não, na moeda do pagador. Isso. Lógico. Claro, porque o cara não tem real para pagar. Não, porque se ele não tivesse... Você fez uma conversão na taxa do momento. Quando você negocia com ele, estou te faturando aqui 1.000 euros, vai dar tantos reais. Sim. Isso. Ele pagou e daí ele vai ter o euro disponível lá. Se você parar para pensar, quando você faz uma exportação hoje sem a cobrança internacional, não é diferente disso. Você dá um preço para ele, ele sabe quanto ele tem que pagar. A hora que ele tem que pagar, você está exposto no risco cambial da remessa que ele vai fazer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E, por exemplo, esse exportador, ele não precisa ter conta, enfim, em banco nenhum. Quer dizer, isso fica... Não precisa. Vai ficar numa conta... Uma conta gráfica, pode ser. É uma conta de passagem dentro do Bradesco. Passagem. Tá. E aí ele pode, hoje, manter os 100% do recurso lá fora. Né? Ele não precisa mais repatriar o recurso. Né? Antes, até poucos anos atrás, tinha que 50% do que é vendido, você teria que trazer e repatriar. Né? Hoje o Bradesco faz o serviço de emissão de boletos dele, quer dizer, o serviço de... Como se fosse um boleto normal. Como se fosse um boleto normal. Dentro da esteira de cobrança bancária. Isso que é o mais bonito. A experiência do cliente é seamless. Não muda nada. O cara que vende o serviço é o mesmo cara. O registro vai ficar um registro de uma venda no exterior, só que ele vem como um boleto convencional. Porque daí você registra e volta num... Não vai ter reais. É isso. E aí você vem já com uma marcação, né? Que é uma venda em uma moeda estrangeira. É só um flag no KNAB. O KNAB é o modelo, para quem não sabe, é o modelo do arquivo de geração de boleto. Ele vai estar flegado, que é um boleto internacional, vai estar dito ali qual é a moeda, e é isso, mas está dentro do mesmo arquivo. Isso. Se ele repatriar, aí você tem todo o fluxo, mas é o que o Lan falou, assim, é separado. Vamos pensar assim, é separado o recebimento. Quando ele quiser. Quando ele quiser. Então, é separado o recebimento do câmbio. Né? São duas coisas apartadas que ele decide ou não fazer, como ele quiser fazer. E aqui a gente faz a reconciliação. Então, ele recebeu lá fora, eu mando um arquivo retorno para ele como se fosse uma cobrança recebida no Brasil. Brasil, você recebeu. Então, aquilo que você ia cobrar foi pago de fato. Então, você tem você fecha as contas. O dinheiro está lá, é outra coisa. Exato. Você tem um pedaço do seu caixa que está em outra denominação. No produto lá de cash management dele, sei lá, ele vai ver na tela dele que, olha, eu tenho isso aqui que já foi recebido, que está numa conta... E está tudo dentro do corner. O corner também ajuda. A gente vai disponibilizar o corner para o cliente, vai estar tudo bonitinho ali. Entendi. Exato. Outra coisa, Camargo, vou fazer uma provocação ainda mais, né? Porque esse da cobrança, eu acho que é o mais imediato. A gente vai estar para lançar, esse negócio vai estar no mercado logo e é implantação imediata. Agora, tem outras variantes usando esse contexto de cross-border, como, por exemplo, compra usando pagamento instantâneo e o impacto que isso tem na democratização de acesso. Por exemplo, usando também o exemplo do Bradesco, porque foi o pitch que eu fiz. Né? O Bradesco hoje tem 80 milhões de clientes, give or take, dos quais 35 milhões são pessoas físicas, dos quais 2 milhões são mass affluent e para cima, ou seja, prime para cima. Tá? Pois bem, alguém que queira fazer uma compra internacional, pessoa física, online, né? Ela quer fazer uma compra no site da Nike ou na Amazon, Estados Unidos. Essa experiência só está disponível hoje para o camarada
dos 2 milhões para cima, o Prime para cima. Por quê? Porque é esse cara que tem crédito e um cartão internacional, que são condições necessárias para que você faça uma compra internacional. Ou seja, o cara tem o cartão e tem o crédito. E ele vai poder entrar lá no site, faz a compra e remete o produto para cá. Só que tem outros 33 milhões de correntistas que não têm crédito. Ou até tem crédito, mas não tem internacional, mas tem uma parcela considerável, mais da metade, que não tem crédito, at all. O cara tem conta corrente. Ora, numa estrutura de Pix internacional, e hoje mais e mais retailers estão aceitando o pagamento instantâneo lá fora. A Walmart, por exemplo, quando o FedNow foi lançado, o Walmart já entrou, até a pedido do Fed, né, aceitando o FedNow no pagamento em algumas das lojas físicas e no online. A partir do momento que o Bradesco tem essa funcionalidade dentro da organização, esse cliente que não tinha acesso a essa experiência internacional passa a ter, porque ele vai comprar cash, não vai comprar no crédito. Ele vai fazer o Pix internacional e vai pagar lá. Né? O app do Bradesco, daqui a pouco, ele vai chegar com o telefone na loja de aventura da Walmart, que aceita Pix, aceita FedNow, e vai falar, comprou lá um par de tênis, chegou lá, foi fazer lá o checkout dele, você quer pagar card or cash? Não, eu quero pagar FedNow. Pois não, vira a tela ali, QR Code, vai pegar o app do Bradesco, leu, vai aparecer em português, obviamente, no app do Bradesco do Brasil. Seu Camargo, o senhor está comprando um tênis aqui, tarará, gastou $100, equivalente a R$520, o que quer que seja, aprovado? Aprovado. Pum, debitou já na conta dele do Brasil, já pagou o Walmart, pega o tênis e sai feliz. Ou seja, tanto na experiência presencial quanto na online, isso tudo está acontecendo hoje. É isso, né? E tem também, assim, a gente lembrando que a facilidade que hoje você tem de abertura de uma conta também internacional é muito grande, né? Então, pelo próprio app, né, da maior dos grandes bancos, mas do Bradesco também, né? A gente consegue abrir uma conta, tanto nos Estados Unidos como em Cayman, por exemplo, você abre a conta no app, né? Você abre a própria conta, faz remessa e pode usar essa conta fora. Você tem o EFX chegando, né? O EFX também é uma coisa que vai ser um trilho que vai ajudar bastante qualquer tipo de compra internacional para o cliente justamente que não tem o crédito, né? Mas você tem vários outros casos de uso que dificilmente ficarão disponíveis no curto prazo. Então, usando outras soluções, você consegue disponibilizar isso para o público sem precisar necessariamente que isso esteja incluído num EFX, num caminho que seja obrigatoriamente dentro do trilho, de um trilho oficial, né? Então, isso daí é uma coisa que dá para trabalhar bastante. A gente tem que ter olhado todas essas frentes, né? Então, primeiro essa do correntista. Então, abre a sua conta, você faz lá uma remessa e usa esse dinheiro da maneira que você quiser. Tem um cartão, um plástico, tudo, ou não, né, um wallet. E depois você pode também usar via trilho EFX, que pode também fazer uma transação desse tipo, né? Tá. Só uma coisa, perguntas do pessoal que está assistindo na live, coloca no chat, e daí depois a gente vai responder para ser mais estruturado, para não acabar não falando, porque pegando por escrito aqui não vai dar certo. Então, bota no chat e a gente responde depois. Uma outra coisa, até pegando o gancho aí do Camargo, outro uso interessante. Você, assim, tem um caso de uso também que vem para essa questão da democratização e justiça financeira. Hoje, 1 a cada 9 pessoas no planeta dependem exclusivamente de recursos que são remetidos de parentes que vivem em países desenvolvidos e mandam dinheiro para sua terra natal, né? Você tem os corredores de América, óbvio, Estados Unidos e Canadá vindo para a América, muito da América Central, tá? Inclusive Brasil, mas muita coisa aqui de América Central e América do Sul superior. Você tem Europa alimentando a África, você tem essa dinâmica também na Ásia ali, Ásia rica, Ásia pobre. 1 a cada 9 pessoas. Estamos falando de 800 milhões, quase 1 bilhão de pessoas
que tem essa dependência. Pois bem, muitas dessas pessoas são espredadas agressivamente na remessa do dinheiro para a mãe e tal, enfim, para a família que seja. Isso aqui vai ajudar muito a estreitar esse spread, a dar uma experiência melhor. Mas tem outros efeitos colaterais e tem algumas discussões fascinantes acontecendo. Eu tive uma reunião semana passada lá em Miami com uma startup de 2 A-City, galera que era do câmbio do Citi. O Citi está dando uma ajustada nas mesas, diminuíram muito a mesa de Miami. Esses caras saíram e estão começando com essa empresa. Tem uma lógica que eu achei assim, absolutamente fascinante. Você sabe qual que é um dos maiores problemas desse lance da remessa? É o tanto de desvio desse dinheiro que acontece na chegada. Que é o quê? São os parasitas. Então, o camarada trabalha como cozinheiro em Nova York. E a mãe mora em Tijuana, no México. E ele manda o dinheiro para a mãe para ela pagar a conta de luz. Só que a mãe já arrumou um novo namorado. E a grana da conta de luz acaba sendo gasta no bar pelo namorado. Eles me mostraram um caso real, assim, a entrevista com a mulher, vídeo da mulher chorando, e o filho, eu mando dinheiro. Cara, assim, seria engraçado se não fosse trágico, né? Qual que é a ideia? Por que eu preciso que esse dinheiro passe pela mão da mãe para pagar a conta da eletricidade? Eu vou pagar a conta da eletricidade direto. É o que eles estão fazendo. Estão montando a esteira para que o pagamento da conta de luz em Tijuana seja startado a partir de Nova York. Então, isso tem um impacto, uma importância, uma relevância, inclusive social, tremenda. Então, de novo, são 3 cases aqui que a gente dividiu com vocês. Primeiro, a cobrança internacional, que está pronta, hoje. Turnkey. Né? O pagamento internacional, que também está pronto. Né? A gente precisa de mais aceite, principalmente do mercado americano. E o Roberto aqui, que fez a pergunta, nosso finder na Europa, também estamos vendo esses cases na Europa. E esse de novas soluções mais complexas, mais criativas, e que a gente pode ser o motor de resolver esse componente do pagamento com parceiros como o Bradesco e sua presença aí global. Então, queria abrir para perguntar. Você não pode perguntar mais, Roberto. Não adianta ficar sapateando aí, não. Depois você pergunta, você bota no chat. Perguntas. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo. Como você falou, uma coisa é fazer a cobrança internacional, lá mandá-la para fora a cobrança, mas os rails de liquidação pode ser um ou outro. Vocês estão integrando lá com o FedNow. Essa questão da adoção do FedNow nos Estados Unidos, que ela é opcional por bancos, tal, quanto isso, qual a sua visão dessa velocidade que pode ser, porque ela é outro tipo de mercado, outro tipo de adoção, e também se a estratégia da CIM é poder capturar outros rails de pagamento lá fora, por exemplo, por ACH, se faz sentido ou se não faz sentido. Eu vou dizer uma coisa, essa pergunta não foi ensaiada, mas era a pergunta que eu preciso. Muito obrigado. Então, tá vendo? Na naturalidade saiu. O que acontece? Isso é super, super importante. Essa é a pergunta mais importante. Quando é o seguinte, até pela maneira como RTGS e RTP funcionam, o que é importante não é a adoção na ponta, que FedNow ainda está baixo o nível de utilização, e tem toda uma outra discussão, eu vou gastar mais 3 horas do porquê que está baixo. Então, um dia a gente faz um outro painel, a gente faz uma videoconferência, whatever, a gente fala a respeito. Mas isso é irrelevante. Por quê? Hoje, por alguns fatores. Fator número 1. Hoje já existem 600 instituições homologadas no FedNow.
o banco promover isso, porque se você pegar o meu telefone e abrir meu app da minha conta do JP Morgan, não tem FedNow lá. Não tem no Wells Fargo, não tem no Citi, não tem. Não tem porque eles não puseram ainda, porque, enfim, porque o banco não quer, porque não é obrigatório, etc. Isso é irrelevante. Por quê? Porque o fato dele estar já na rede, ele precisa responder ao RTP. Então, quando você faz um request for payment, ele precisa responder aquele request for payment. That's good enough, número 1. Então, a adoção no varejo, na ponta, no consumo, está lenta, mas os bancos estão todos conectados. Além disso, e 600 bancos é bastante, está crescendo, os pequenos entendem que é importante para eles, né? Não tem mais de 600 porque tem gargalo no Fed para fazer o onboarding. Mas nós, inclusive, a CIM é membro da Florida Bankers Association e da American Bankers Association. E a gente está se filiando à ICBA, que é a Independent Community Bankers Association. Todas as associações estão entendendo agora, demora um pouco para cair a ficha, mas eu estar associado a isso me permite competir de igual para igual com os bancões, que é a experiência que o Bradesco vai se reinventar aqui, certo? O advento do Pix gerou uma concorrência que não existia. Exato, você tem 800 participantes aí que... Só que, no final das contas, aquele negócio... Depois o Bradesco falou, peraí, tem mais concorrência, mas eu estou tendo muito mais oportunidade, vou acabar ganhando mais dinheiro ainda. Então, essa dinâmica vai acontecer lá também. Mas, respondendo à pergunta, ela não precisa acontecer agora, porque essa galera está se associando, só que lá você tem um outro rail, também instantâneo, que é a TCH. A TCH é igual a ACH, os dois maiores clearings lá são TCH e ACH, e a TCH, assim como a ACH, pertence aos bancos grandes. O Corner é a única plataforma na indústria, isso não sou eu falando, é o Federal Reserve falando. A gente é a única plataforma na indústria que trabalha multi-rail, então a gente funciona com FedNow, TCH, ACH, e fruto de uma provocação que eu fiz por ali, ele está puto até hoje comigo, porque deu trabalho, mas a gente é multi-rail cross. Então eu consigo startar um pagamento no FedNow e pagar no TCH, eu consigo startar um pagamento no TCH, pagar na ACH e qualquer combinação desses rails. Isso é crítico para que a gente consiga ter o alcance completo principalmente no mercado como americano, né? Oi? Principalmente no mercado como americano, que tem diversos, e aí por isso que eu comentei até assim, que a beleza disso é que você coloca vários rails em uma única invoice. Então, a possibilidade de pagar, quem vai pagar com o que está acostumado a pagar. Então, ele usa o instrumento que ele já está acostumado a pagar. Então, essa é a beleza do negócio, né? E isso deriva uma série de outros casos de uso que podem ser desenvolvidos com o tempo, né? Então, é essa história. A mudança já aconteceu. É que os incumbentes não entenderam isso direito, mas o advento do... Porque o FedNow, no final das contas, ele é importante pelo seguinte. A TCH já existe há alguns anos, né? Os bancos investiram grosso na TCH e o nível de utilização não é muito alto. Só que ela tem um problema. Ela não tem alcance de 100%. Se você não tem alcance nacional absolutamente completo, você não catalisa o movimento. A beleza do FedNow e a discussão que a gente tem, inclusive com a TCH, não olhe o FedNow como uma ameaça a você. Olhe o FedNow como uma utility. Porque o FedNow ele vai fazer o last mile. O FedNow ele vai chegar no First National Bank of Anchorage, no Alasca, que não vai estar associado à TCH, mas vai estar no FedNow, e com soluções cross, resolveu o problema. Você consegue cobrar em qualquer lugar do território americano. Na Europa é mais ou menos a mesma coisa. Na Europa você tem o SPB da Europa é o Target, 2 no caso, né? E você tem o TIPS, que é o SPI europeu. É a mesma história, certo, Roberto? É questão de alcance nacional. Na Europa tem outra parada super importante de catalisação de movimento. Dia 7 de fevereiro agora, foi aprovado pelo Parlamento Europeu a obrigatoriedade de pagamento de pensões de aposentadoria em toda a zona do euro via pagamento instantâneo, começando em fevereiro de 25.
Então, já está um barata voa, porque os bancos precisam da solução em pé, porque eles vão ter que conseguir pagar a pensão usando Instant Payments no ano que vem. Ou seja, já aconteceu. Quem ficar em denial vai ficar para trás. Quem vê oportunidade vai dominar o espaço. Isso a gente percebe claramente em todos os países de pagamento instantâneo que tiveram uma influência do Banco Central ou do governo direta, como a adoção foi muito mais rápida, né? Quando você tem algum movimento, e aí não precisa ser obrigatoriedade de participar do arranjo, diretamente do arranjo completo, mas quando você começa a botar casos de uso que torna-se obrigado ter aquele rail, se você fica simplesmente passivo, você só vai sempre enviar. Você não vai sempre estar na ponta exposta, né? Sempre na ponta de saída. Quando você resolve olhar aquilo como uma oportunidade, e o Pix é um pouco disso, né? Quando você olha como oportunidade, quantas coisas a gente não criou com base no Pix, quanto cross-sell você não pode fazer numa venda, né, complementar, ou colocar um outro produto junto com um Pix, tanto na PF como na pessoa física, e que você rentabiliza o negócio e que, ao mesmo tempo, você está trazendo um benefício, né, para a população, para justamente você democratizar e aumentar a competitividade, que eu acho que é muito válido também, porque sempre todo mundo cresce junto, né? Camargo, muito obrigado. Eu que agradeço. Mesmo, foi um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. E continuar com a nossa parceria. Pessoal, muito obrigado a todos. Vou repetir o que eu falei no painel anterior. Quem está assistindo na live, infelizmente, como não está fisicamente presente, não vai poder fazer o networking aqui pós-reunião. Então, ano que vem, por favor, registre-se e venha pessoalmente para cá. Mas, pessoal, obrigado para quem está aqui fisicamente e, obviamente, depois a gente pode bater um papo lá fora também. Obrigado. Valeu, abraço.